para tratar sobre os mecanismos do crescimento industrial, né, que está diretamente relacionado a formação desse complexo econômico paulista. Então, a análise do processo de expansão industrial, tentando discutir de que forma ele se insere no processo de acumulação do complexo cafeeiro, quando se dão as marchas e contramarchas da expansão industrial, e quais as principais modificações que acontecem em sua estrutura produtiva. Então, o que o autor vai tratar é da chamada primeira fase da industrialização brasileira, né, que ela tem estreita interdependência com a expansão do complexo cafeeiro, como a gente viu no capítulo 1, nessa parte aí do item 1.1 que a gente discutiu. Então, o período de análise, né, que o autor vai analisar desse período dos mecanismos do crescimento industrial, fim do século XIX, né, basicamente aquele período de expansão, né, de 1880 até 1929, e termina na recuperação da crise de 29 em 1932. Então, nesse período, como a gente viu, a subordinação do capital industrial ao capital cafeeiro, né? Ou seja, a dinâmica da acumulação da indústria, ela está atrelada à dinâmica da acumulação que existia no complexo cafeeiro como todo, e principalmente no café como sua atividade principal. Então, quais são os principais condicionantes, né, desse crescimento industrial? Então, aquela pergunta que volta quase a mesma pergunta do primeiro capítulo, né? Por quê? Né? Por que São Paulo? Né? Quem promoveu e sob que condições no início da implantação industrial em São Paulo? Então, a gente sabe, o café como atividade nuclear do complexo cafeeiro, né? O começo está aí. Foi esse complexo cafeeiro que possibilitou o processo de acumulação de capital durante todo o período anterior à crise de 1930, e se deveu não só ao alto nível de renda por ele gerado, mas principalmente por ser ele o elemento indutor, diretor indutor da dinâmica da acumulação do complexo, determinando, inclusive, grande parte da capacidade para importar da economia brasileira do período. Quer dizer, a importação, né, a importação da economia, ela dependia da exportação, já que essa economia era diretamente voltada para fora, né, você tinha que vender o café para poder você ter condições de importar. Então, a gente viu também um pouco no capítulo 1 que a expansão cafeeira ela tende a se dar de forma cíclica, né? Então, quando a gente vê, tem a fase de expansão do plantio, né, que se dá quando o preço do café ele está bem, né, ele está bem cotado no mercado, então teve aquela expansão do plantio, encadeadas com fase em que os preços se deprimem e aí o plantio fica, de certo modo, proibido, né, principalmente quando teve a política de defesa do preço do café, no convênio de Taubaté, né, que operou a partir de 1906, tinha essa cláusula de você proibir, né, a plantação de pés de café no período que a economia estava em crise. Então, baixando a lucratividade média da cafeicultura, né, criavam-se assim condições para que parte dos lucros cafeeiros seja investido em outros segmentos do complexo, como bancos, estradas, indústrias, usinas, etc. Então, considerando o conjunto da atividade cafeeira, parte dos lucros podem perfeitamente se transferir, direta ou indiretamente, da atividade nuclear para a indústria, mesmo que a expansão do plantio ainda siga por algum tempo, né? Quer dizer, a atividade era tão rentável, né, era tão lucrativa, que mesmo naquelas fases em que estava expandindo, né, o plantio, ainda sobrava capitais para ser empregado em outras atividades. E aí tem um ponto que a gente viu com o Celso Furtado, e que é interessante aqui, que o autor retoma, é que na depressão, né, de preços externos do café, quando o Estado, então, ele é forçado a desvalorizar o câmbio, defendendo as margens de lucro da cafeicultura, essa mesma medida se traduz em modificações nos níveis relativos de preços externos, né, o produto importado se torna mais caro, e também em termos da produção industrial, aumentando com isso a lucratividade, né, porque você causou essa modificação na balança comercial. Então, com isso se torna atrativa a inversão de capitais na indústria,
E a condição fundamental para que essa inversão seja intensa será a da existência de uma capacidade para importar, que tenha suficientemente folga para viabilizar as importações de bens de produção requerido por essas novas inversões, né? Ou seja, quando ele está falando de folga de capacidade para importar, o autor está falando que depende também muito do governo, né? Por quê? Porque quando se fala de viabilizar as importações, as principais importações que o Brasil tinha era de alimentos, né? Muito produto primário. Então, se por acaso algum produto ele poderia ser produzido nacionalmente, então o que era que o governo fazia? Ele botava tarifas, né? Então, além do câmbio desvalorizado que tornava esse produto mais caro, o governo poderia colocar também tarifas, né? E quando se fala dessa folga para viabilizar a importação de bens de produção, é o quê? Bens de produção são máquinas e componentes, né, de máquinas para se produzir internamente o que antes você comprava. Ainda não era, né, ressalto isso aqui, ainda não era um processo de substituição de importação. O processo de substituição de importação se dá depois de 1932. Mas, tipo, é parecido, né? Quer dizer, o que foi uma coisa conjuntural, a partir de 32 se torna uma política de governo. Então, quando se fala de capacidade para importar, né, está se referindo a isso, a essa folga, não só para você importar, importar o que já vem importando, mas principalmente você ter folga para importar produtos para inversão industrial. Então, a subordinação da expansão industrial ao capital cafeeiro, além de se exprimir na capacidade para importar, reaparece também na questão do mercado, do suprimento de mão de obra e dos níveis salariais, né? Aqui o autor está deixando claro, né, o quanto a expansão industrial ela é subordinada ao café, né? Primeiro pela capacidade de importar que a gente já viu, né? Você tem que ter uma determinada folga, né? E essa determinada folga depende do tanto de café que você exportou e do tanto de divisas que você gerou para sobrar essas divisas para você importar máquinas e equipamentos. Tem também a questão do mercado, do suprimento de mão de obra e dos níveis salariais. Então, o problema do mercado, né, é efetivamente subordinado, é apenas atenuado pela expansão da agricultura produtora de alimentos e de matérias-primas, aproximadamente após 1905, que além de criar um mercado adicional para a indústria, resolvia, em grande parte, o problema do suprimento alimentar para a força de trabalho industrial, né? O problema do mercado da indústria, né, que foi resolvido pela própria agricultura produtora de alimentos, né, que se deu a partir do crescimento do complexo cafeeiro. A questão do suprimento de mão de obra, dos níveis salariais, também a gente já discutiu um pouco disso, né, parece ter sido de fácil solução, com a intensificação dos fluxos migratórios para São Paulo, que fez com que, né, no que diz respeito à questão do salário, o nível era determinado pela acumulação cafeeira, mas de termo de nível salarial, era um nível de salário baixo, né? Era aquela flexibilidade para baixo, dado principalmente a questão da oferta abundante de mão de obra para o café, e essa oferta abundante faria com que sobrasse também mão de obra para a atividade industrial, e dado o fato da inexistência de legislação trabalhista, né, somado ao emprego de mulheres e crianças em larga escala, no início das atividades industriais em São Paulo, pode-se inferir a partir daí que a indústria paulista operou durante todo esse período com níveis baixos de salário, né? Então, que dependia também da acumulação cafeeira. Então, da mesma forma que o trabalhador no café, ele operava com baixo salário, dado essa oferta abundante de mão de obra, essa oferta abundante, ela também transbordou para as atividades industriais, né? Então, como não eram atividades tão complexas assim, aquela mão de obra que trabalhava no campo, ela poderia facilmente ser utilizada na indústria nascente da época. Então, em todos esses pontos, a gente vê aqui a subordinação da expansão industrial ao crescimento e expansão do capital cafeeiro. E aí um ponto que é interessante relatar, né, que tem até também no texto do Sérgio Silva, né, que diz, né, as relações entre o capital cafeeiro e a expansão do capital industrial não se davam num só sentido ou numa só direção, né? Ou seja, não existia uma relação direta, né? Então, se por acaso a indústria vai bem, o café também vai bem, ou vice-versa. Não.
várias situações poderiam acontecer. Então, em algumas situações, o café poderia ir mal e a indústria poderia ir bem, como no período de 1906 a 1910. Ambos poderiam atravessar situações favoráveis, quanto o período de 1890 e 1894, ou entre 27 e 28. Poderia acontecer do café ir bem e a indústria ir mal, né, como no período de 24 a 26, e ambos poderiam ir mal, como no período de 1895 a 1897, ou nos primeiros anos da crise de 1929. Ou seja, não existe uma relação causal e direta entre a expansão do capital cafeeiro e a expansão do capital industrial. Isso é um ponto interessante para se detalhar. E aí, retomando a questão inicial, colocada no início do tópico, né, parece claro, então, que foi o capital cafeeiro quem promoveu essa primeira expansão industrial, né, principalmente em São Paulo, tanto de forma direta quanto de forma indireta. De forma direta, pelos próprios investimentos, né, dos lucros dos fazendeiros, né, em indústrias diretamente ligadas a ele, ou indiretamente quando seus lucros transitavam pelo sistema bancário, né, ou eram investidos na própria constituição dos bancos, ou por qualquer outra forma de intermediação financeira e de capital. Né? Então, o capital era formado pela atividade cafeeira. Né? Então, daí vazava, né, um termo que o João Manuel Cardoso de Melo vai utilizar, vazava para outras atividades. Então, não se quer com isso afirmar que apenas os fazendeiros promoveram a implantação das indústrias, né? Tem evidências históricas que demonstram que também comerciantes, bancos, imigrantes, importadores e outros agentes do complexo cafeeiro fundaram ou adquiriram empresas industriais, como se vê nos trabalhos de Bandeira e Dudan, né? Então, o Wilson Câmara vai fazer algumas colocações críticas ao trabalho do Dudan, né? Algumas colocações positivas, outras chamando atenção, dizendo que não é bem aí, mas que a gente não vai resenhar, porque o que interessa aqui para a gente é mostrar que essa expansão, ela realmente ela tem a sua origem do capital cafeeiro. E essas outras partes, apontações críticas, são aquelas anotações de autores que discutem que a industrialização do Brasil foi por conta dos choques externos, ou foi a imigração, enfim, né? Então a gente já viu, né? A gente está reforçando pelo capítulo 1 e pelo capítulo 2 que não, que a industrialização surgiu por conta do complexo cafeeiro, e não vamos confundir nem esquecer esse aspecto. Então, passando para a expansão industrial que teve no período, o ponto 2.2 do texto, né, que ele vai colocar sobre as marchas e contramarchas da expansão industrial. A análise que segue apresenta as linhas gerais do crescimento industrial de São Paulo, da sua gênese até 1929. Então, que gênese é essa da indústria em São Paulo? Né? Pouco se pode dizer das tentativas da implantação industrial em São Paulo até 1880. Então, até 1880 você tem pouco dado que explique ou diga, não, a indústria começou aqui. Então, as evidências históricas, né, apontam, né, segundo o Wilson Kahneman, né, um grande historiador econômico também, ele diz, a gênese do capital industrial em São Paulo deu-se no período que vai de 1881 a 1894. Né? Então, nesse período de 15, né, nesse período de 15 anos, 1881 a 1894, você tem o crescimento, né, o nascimento e a origem do capital industrial de São Paulo, consequentemente do Brasil. Tem os dados da tabela 15, que revelam um total de 50% do capital industrial licenciado em 1907 e de 60% para a indústria têxtil, sendo que essas cifras poderiam ser maiores caso se pudessem identificar as datas de fundação de todas as empresas. Né? Pois bem, a tabela que o autor ela se refere é essa, né, do capital empregado na indústria de transformação do estado de São Paulo, e algumas datas de fundação, né, conforme o capital declarado em 1907. E aí o período mais significativo, né, que tem dessa origem, né, que o autor pontua, que vai de 1881 até 1894, é esse período aqui, né, que está aqui na letra D. Esse período de 1890 a 1894 é o período mais expressivo, né, de crescimento da indústria no estado de São Paulo. Então, o destaque, né, que
que a gente segue no texto é para esse período, né? O período de nascimento da indústria em São Paulo, do Brasil. Destaque para o período de 1890 a 1894. O que aconteceu aqui? Teve uma desvalorização cambial forte, né, que começou a partir de 1891, que aumentou durante todo esse período, junto com o protecionismo tarifário do governo, proporcionou, assim, o acréscimo da rentabilidade industrial, né? Quer dizer, a indústria ela já era um campo ela já passa a ser um campo de aplicação do capital a partir da desvalorização cambial, que o produto importado se torna mais caro. Então, o cara que tem indústria já vê que ali tem um campo de aplicação. E essa rentabilidade era aumentada pela proteção tarifária do governo, né? Quando se fala tarifa, você está falando aquilo lá, de aquela taxação, né? Então, se por acaso o cara quer importar chapéu, e aqui no Brasil produz chapéu, então pronto. Então, nesse produto importado, eu vou colocar uma taxa de 50%. O que acontece com a taxa dessa, com a tarifa? O produto importado se torna mais caro do que o similar nacional. Então, com isso, claro que a pessoa vai comprar o similar nacional. Então, a expansão da massa de lucro do café encontra também, né, nesse período, desse aumento da rentabilidade industrial, o campo preferido para a transformação do capital cafeeiro em capital industrial. Havia também um descompasso entre o aumento do lucro e a capacidade para importar, que surgem as condições para que outras classes, além da cafeicultura, como a dos comerciantes e importadores, principalmente, transformem seus lucros crescentes em capital industrial, né? Esse período é marcado também por importantes alterações econômicas e institucionais. A principal delas se refere à questão da reforma bancária, através do qual, né, o governo federal permite que os bancos particulares, né, também tenham o poder de emissão. Esse poder de emissão é de acordo com a economia. Se por acaso a economia estiver aquecida e crescendo, então o banco poderia emitir moeda para atender aquelas necessidades de comércio e de circulação monetária. Então, esse foi um período favorável, né, o período do chamado encilhamento, né, que os autores colocam que para o café foi positivo, porque permitiu também o surgimento de muitas atividades, tanto comerciais quanto industriais. O capital cafeiro também, nesse período, contou com excelentes condições para ativar seu processo de acumulação diversificada, né? Então, essas condições foram o quê? Foi amplo crédito, né? Crédito amplo por conta da reforma bancária, lucros elevados na atividade, né? Preços internos do café superiores à desvalorização cambial, por conta daquelas políticas que o governo adotava, contando ainda também com uma elevação menor do custo da sua mão de obra, né? Então, os fatores condicionantes do crescimento da indústria, né, estão aqui colocados nesse parágrafo. Então, nessa situação francamente positiva, teria que, logicamente, ser alta a inversão em indústrias, ainda mais quando se recorda que as condições de lucratividade industrial também atingem seus maiores níveis nesse período. Então, conforme a tabela 15, né, o autor coloca aqui que as inversões foram realmente maiores no período, totalizando 33% do capital da indústria têxtil e 21% do capital de toda a indústria. Dessas inversões, que mostra na tabela 15, né, de 25.982 pontos, os investimentos feitos diretamente pelo café, pelos fazendeiros do café, representaram 46%, representados pela maior indústria mecânica e pela segunda mais importante fábrica têxtil de São Paulo. Então, voltando aqui na tabela, né, que ele mostra esse aqui o dado onde ele mostra isso aqui, né, que 33,4% do capital é investido na indústria têxtil, né, e 21%, né, do capital total. E que desse capital, do total desse capital, a maior parte, né, em torno de 46%, foi de fazendeiros paulistas, né. Então, a gente viu também, né, em várias análises, né, dentre as quais, desde Furtado, que nos períodos de crise externa acentuada, a desvalorização cambial e as políticas tarifárias proporcionam condições para a expansão da produção industrial. E foi, entretanto, efetivamente, após 1907,
que a produção e os investimentos industriais tiveram forte aceleração. Então, tem um exemplo aí que ele coloca no texto de a indústria têxtil algodoeira, cuja produção entre 1905 e 1907 aumenta em 16%, enquanto que entre 1907 e 1910, né, 3 anos depois, essa produção aumenta 77,5%. O outro dado que tem desse crescimento é que o período de 1907 até 1913 parece ter sido realmente excelente, tanto para a produção quanto para a capacidade produtiva da indústria. A produção, passado o período de 13 a 14, retomaria altos níveis de crescimento, porque esse período de 13 a 14 foi período de crise, né, por conta de em 14 começa a Segunda Guerra Mundial, em 1913, né, os preparativos, né, digamos assim. Tomado todo o período que vai de 1907 a 19, a produção de tecidos de algodão em São Paulo quadruplicava, um aumento de 325%, enquanto que o restante do país aumentava apenas 60%. Né? Então, veja que a partir de 1900, né, a partir de 1907, né, que tem esse arranque da produção industrial, então a indústria de São Paulo ela já vai saltando bem à frente do total da indústria nacional. Né? É o que alguns autores fazem aquela consideração, né? São Paulo menos Brasil, né? Para fazer o comparativo entre a indústria paulista e o restante da indústria brasileira. Então, o censo de 1907 e de 19 mostram para São Paulo que o valor da produção industrial exclusiva de açúcar aumenta de 790% e o emprego operário, né? Emprego nas indústrias, cresce 276%, quando essas mesmas cifras para o resto do país foram de, respectivamente, 255% e 65% apenas. Né? Então, veja, quando começa o arranque da produção industrial, a indústria de São Paulo ela já é superior à soma total da indústria nacional. Então, o que acontece agora? Vejamos, em linhas gerais, o problema enfrentado pela expansão da indústria paulista de bens de consumo corrente durante a década de 20. Né? Então, só voltando aqui o parágrafo. Em 1919, a estrutura industrial de São Paulo era 790%, né, da produção industrial, crescimento, e 276% do emprego operário. Então, teve algum problema, né? Teve um problema que foi enfrentado pela indústria paulista de bens de consumo durante a década de 20. Por conta de quê? De um lado, a acumulação de reserva financeira durante a guerra pelas empresas industriais, tanto de São Paulo quanto de outras regiões, forçou um decisivo aumento do nível de inversão, no que expandiu consideravelmente a capacidade produtiva instalada dessa indústria. Então, aumentou o investimento industrial. Isso, evidentemente, passava a exigir uma expansão equivalente do mercado para que aquela ampliação potencial pudesse se transformar em aumento efetivo da produção. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que teve um investimento muito forte e que você precisa também ter uma ampliação do mercado consumidor para poder você operar aquela capacidade que você investiu. Então, teve também, nesse período, né, após 1920, né, grande expansão da importação de bens de consumo, né, que acabou a guerra e a economia se abre e aquela dificuldade de importar diminui. Né? Então, teve essa expansão da importação de bens de consumo, como também teve o aumento da competição, né? tanto da competição externa, né, de concorrer à indústria de São Paulo com a produção importada, quanto também com as próprias indústrias nacionais, né, já que todas elas eram de bens de consumo corrente. Né? Então, não era só São Paulo que tinha fábrica têxtil, né? Tinha fábrica têxtil na Bahia, em Recife, Fortaleza, Rio Grande do Sul, enfim. Então, dado que os níveis de inversão foram relativamente maiores em São Paulo do que no restante do país, posso concluir que foi em São Paulo que São Paulo obteve o maior grau de modernização industrial, aumentando-lhe assim as possibilidades de enfrentar a concorrência com a indústria das demais regiões. Né? Então, o que é que eu coloco aqui? Coloque que o investimento maior em termos de capacidade industrial, quanto de tecnologia, também aconteceu em São Paulo.
Então, por conta disso, já na década de 20, né, a indústria de São Paulo estava mais equipada do que a indústria nacional. O problema, entretanto, não termina aí, né? Não termina aí o problema com essa questão da competição. Ao mesmo tempo que a indústria nacional era pressionada pelo aumento das importações de bens de consumo, há que se ter presente o fato de que a economia das demais regiões apresentava fraco desempenho, tanto no que se refere à produção industrial quanto à agrícola. Em que pese o fato de que as exportações, a indústria e a agricultura de São Paulo cresceram mais do que no resto do país, né? Isso a gente viu por aquele dado anterior. O ritmo de crescimento do seu próprio mercado não foi suficiente para compatibilizar a elevada taxa de acumulação da indústria, né? Então, olha só o problema que o autor coloca, né? Teve um problema também de sobreacumulação de capacidade produtiva no estado de São Paulo, né? Essa capacidade foi tão grande que o próprio mercado de São Paulo não era suficiente para a sua indústria. Então, o que tem? Na década de 20, tem a ampliação da concorrência, né, de São Paulo e o restante do país, né? Então, a indústria paulista, ela começa também a concorrer com as indústrias das demais regiões mais atrasadas, né? Principalmente a nordestina. Então, tanto nos mercados internos, né, tem essa competição, cada indústria em suas próprias regiões, como nos mercados exteriores, né, as indústrias das duas regiões competindo agudamente de forma interregional. No que diz respeito à indústria têxtil do algodão, a indústria paulista levou vantagem nessa competição, embora pagando o preço da estagnação, porém altos níveis de produção, e o resto do país pagou o preço com a queda da produção por conta dessa competição. Então, em resumo, a problemática enfrentada pela indústria paulista nesse período, né, principalmente na década de 20, se deve, em primeiro lugar, ao descompasso entre a alta inversão ampliadora da capacidade produtiva e a expansão de seu próprio mercado, e, secundariamente, devido aos efeitos decorrentes do reajustamento do coeficiente de importação de bens de consumo. Então, chegada a crise de 1929, a crise da economia cafeeira arrastava consigo também o seu subordinado parque industrial, né? Então, a crise de 1929 foi uma crise não só da agricultura, né? Não só da agricultura de exportação da atividade cafeeira, mas a década de 20 também foi uma crise, né, de sobreacumulação da indústria de São Paulo, né? Então, por isso que quando tem, a partir de 1932, a recuperação econômica, essa indústria de São Paulo, ela vai buscar o mercado nacional. Então, isso é uma discussão que vocês vão ver um pouco mais à frente. Mas só resumindo isso, que na década de 20 teve duas crises, né? Tanto a crise de acumulação da agricultura cafeeira, quanto a crise de acumulação industrial no estado de São Paulo. E aí, por fim, as principais mudanças na estrutura produtiva industrial, né? Não tem como, o autor diz que não tem como fazer uma avaliação tão segura assim, né? Tanto para São Paulo quanto para o Brasil, por duas razões, dos quais a gente destaca um. A primeira e mais importante se diz que no período de 20 a 30 não é coberto por levantamento censitário, né? Teve o levantamento censitário de 1907 e 1919, né, que foi publicado em 1920, e permitiu você comparar a estrutura industrial, né, fazendo alguns aportes metodológicos. Já no período de 20 a 30, não teve nenhum levantamento censitário, então não permite essa comparação de forma mais complexa. E os indicadores de que se dispõe apontam exatamente para esse período, né? Então, considerada a pequena dimensão dos compartimentos industriais de maior complexidade tecnológica e de vinculação marcante, como produtores de bens de produção e também de consumo durável, né? Então não resta qualquer dúvida de que a expansão industrial verificada em São Paulo até 1930 foi decisivamente calcada no crescimento dos ramos mais vinculados à produção de bens de consumo não durável, né? Então,
em que se divide a atividade industrial, né? Bens de consumo não durável, bens de consumo durável e bens de capital, né? Então, essa indústria estava no que a gente poderia dizer assim, de primeira fase, né? Calcada em bens de consumo não durável, que é o quê? Que é têxtil, né? E alimentos, essas coisas. Então, na análise interna dos ramos industriais, também são poucas as modificações da estrutura que podem ser observadas no período. Ainda que de pequeno valor absoluto, elas representam, entretanto, uma verdadeira preparação de terreno para o que seria mais tarde a diversificada indústria paulista. Cito especificamente as transformações verificadas na indústria têxtil, com o desenvolvimento da produção de tecidos de lã, de seda natural, de rayon e de tecidos de malha, criando condições de expansão mútua com setores da agricultura e da indústria química, né? Quer dizer, há um crescimento de uma indústria têxtil que se dá de forma integrada, né? Tanto com o setor agrícola quanto com o setor mais industrial relacionado à indústria química. O mesmo caso, ele fala da questão da transformação da indústria de alimentação, né? Que desencadearam efeitos iguais pelo maior desenvolvimento da refinação de açúcar, produção de conservas, de vegetais, extração e refino de óleos, e etc. Né? Ou seja, né, também aqui você vê um desenvolvimento na atividade industrial que tem os chamados tanto os efeitos para trás quanto para frente, né, os encadeamentos. Tem uma indústria metalúrgica, né, que o autor cita também, né, a própria fundição, iluminação, a produção de oficinas mecânicas e a incipiente produção de bens de capital, que já em 1919 perfazia 34% do valor da produção total metalúrgica de São Paulo e passava 38% em 1928. E quase duplicaria essa porcentagem no decorrer da década seguinte, né? Então, no decorrer da década de 30. Então, dito isso, né, além da autonomia relativa já apontada, em termos de criação de mercados mútuos e complementares à indústria paulista, isso também significava a preparação das bases para a futura consolidação de seus mercados exteriores. Né? Então, São Paulo modernizar e diversificar o seu parque industrial, não ocorrendo o mesmo com a indústria do resto do país. Né? Então, o que a gente contou aqui nesse capítulo 1 e capítulo 2 é que essa indústria que surgiu, né, no Brasil, né, que começou em 1880 e que surgiu em São Paulo, foi por conta da acumulação, né, acumulação e formação desse complexo cafeiro capitalista, né, coisa que não existiu nos outros complexos regionais. E que essa atividade, operando de forma capitalista, ela permitiu diversificar, e como produto dessa diversificação do complexo, teve a atividade industrial. Então, quando a dinâmica da economia brasileira, que a partir de 1930 vai ser calcada na indústria, não quer dizer que a indústria nasceu a partir dali. Não. A indústria nasceu em 1882, né, 1881. E aí, como atividade industrial concentrada em São Paulo, ela já se dá já na década de 20. Então, quando tem a crise de 1929, né, só repetindo, em São Paulo teve tanto a crise, né, da economia cafeeira, quanto também a crise tanto a crise da economia cafeeira, quanto a crise de sobreacumulação da indústria. Né? Então, com isso, fica aquela observação, né, para a gente entender, né, e responder, né, por que São Paulo? Né? Por que a indústria surgiu em São Paulo? E por que São Paulo é o motor do desenvolvimento do capitalismo brasileiro? Então, está aí na formação desse complexo econômico cafeiro capitalista.